Dando continuidade, então, pessoal, né, a partir do artigo 90 do Código de Processo Civil, nós vamos ter, então, aquilo que a gente chama de estímulo à autocomposição das partes, ou seja, o juiz a todo momento vai fazer com que as partes conversem e, acima de tudo, cheguem a uma autocomposição, né, uma composição, uma solução amigável do conflito, certo? Então, ali, a partir de então, nós vamos ver uma série de regramentos em que ele vai tentar estimular, né, essa autocomposição, inclusive fazendo que haja um estímulo por parte desses envolvidos na autocomposição, certo? Então, no artigo 90 diz que, proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu, certo? Sendo parcial, por óbvio que esse pagamento também vai ser proporcional, então, a esse pedido, certo? Havendo, então, a transação, né, o acordo referente ao processo, à lide, né, essas despesas serão, então, divididas igualmente por parte das partes envolvidas, certo? Se a transação ocorrer antes da sentença, tá? As partes ficam, então, isentas, né, do pagamento de custas processuais remanescentes, outras, né, que houverem. E se o réu reconhecer, né, a procedência do pedido simultaneamente e cumprir integralmente essa prestação, tá? Os honorários, então, vão ser reduzidos pela metade. Então, a gente vê aqui já por parte do legislador, né, um estímulo a essa autocomposição, tá? Referente às perícias que devem ser realizadas no processo, o código também, né, dispôs referente a essas ações, né, sempre que possível, então, consagrando, né, a questão proporcional, né, de quem pediu, quem que realizou, né, quem ganhou, quem não ganhou, certo? E envolvendo aqui principalmente a questão dos entes públicos como Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria, tá? Então, as perícias, né, na verdade, fazem parte dos atos processuais. Essas despesas serão pagas pelo vencido, certo? As perícias, quando requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público e pela Defensoria, podem ser realizadas, né, por entidade pública, né, e não havendo, então, previsão orçamentária, terão valores adiantados, né, por aquele que requereu, aquele que pediu, tá? Não havendo previsão orçamentária, né, para a realização dessa perícia, tá? Eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, né, pelo vencido, vai depender da situação concreta, tá? O artigo 95, então, diz, né, que tem que haver um adiantamento da remuneração, né, do assistente técnico quando indicado, certo? Desde que a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então, aqui não havendo, né, assistência judiciária gratuita, né, vai ter que haver, né, uma antecipação dos honorários do perito, tá? Custeada, né, com recursos do orçamento público, né, o servidor do judiciário ou do órgão público conveniado, né, faz por obrigação, então não vai contar como trabalho em separado, faz parte do próprio ente, né. Da mesma forma, né,
quando envolver União, Estado, Distrito Federal, né? E no caso de haver sido feito por particular, aí o tribunal vai fixar os honorários dessa perícia, certo? Então, até o artigo 95 está regulamentado, né, como é que vai ser feita a questão referente ao pagamento dessas perícias. Sempre lembrando, né, que a parte que possui assistência judiciária gratuita é isenta, certo? Quando a perícia for requisitada pela Defensoria Pública, né, é vedado a utilização de recurso pelo fundo de custeio da Defensoria, né, então vai ter que ser arcada pelo Estado, certo? E nós sempre vamos ter análise do caso concreto, né, não sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, a parte que vai arcar com a perícia vai ser normalmente aquela que requisitou. Não sendo requisitado por uma das partes e de ofício, o juiz pode então fazer com que ambos pagam na medida de antecipação, né, dos honorários periciais, certo? Logo em seguida, nós vamos ter então a questão do regramento dos prazos processuais, certo? Eu vou tentar deixar um videozinho, né, de uma aula à parte sobre os prazos processuais para vocês fixarem bem essa disciplina, mas é interessante aqui nós destacarmos alguns pontos, principalmente referente agora que nós temos o processo ainda físico, nós temos também o processo eletrônico, tá? Todos os atos processuais se dão, então, pelo horário de Brasília, né? Pelo fuso horário oficial do Brasil, que no caso é Brasília, certo? Independente de haver, então, fuso horário ou não, sempre se dará pelo horário de Brasília, certo? Então, se eu tenho um prazo vencendo, né, hoje esse prazo vai, então, até as 23 horas e 59 minutos, sendo que se passou das 24, eu já perdi o prazo, certo? Gente, a contagem dos prazos, então, de forma bem específicas, né? Elas são contínuas, sempre conto no primeiro dias úteis, antes nós não tínhamos a contagem dos prazos em dias úteis, agora nós temos. Então, se houver fim de semana, né, e feriado eventualmente, ou fechamento, né, do expediente judiciário por algum motivo, por exemplo, por causa de um feriado específico, sempre vai se dar em dias úteis, certo? Então, tem que fazer a correta, né, contagem desses prazos. Na internet tem várias calculadoras de prazo, né? Então hoje fica um pouco mais fácil. Mas sempre lembrando que o prazo é uma responsabilidade do advogado, né? Então é ele que tem que ter o cuidado, né, de contar esses prazos e saber contar esses prazos. Então, aquela brincadeira que a gente fala, né? O prazo é tal dia, né, sob pena de preclusão, ou seja, sob pena de perda do prazo e não ter como mais entregar. Então, é uma questão muito específica essa dos prazos processuais. Então, tu tem que ter sempre uma atenção redobrada, né? Eu, além de fazer a contagem, né, por agenda, né, eu sempre que possível eu cuido muito e faço uma segunda contagem, né, para a gente realmente não se perder nessa responsabilidade que é muito grande, né? É interessante lembrar também, né, que do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, então, é as férias forenses, ou seja, é uma suspensão total dos prazos, não contam, né, nesses dias, certo? E também os prazos ficam suspensos durante a semana da conciliação. Então, existem datas específicas, né, no calendário que estão previstos no Código de Processo Civil que tem que ser respeitado em virtude de já haver esse regramento.
O interessante também mencionar é que para os entes públicos o prazo sempre é em dobro, né, em virtude da quantidade de trabalho, né, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, né, principalmente, que tem uma carga de trabalho muito grande, então os prazos são dados em dobro. E também dos entes estatais, como Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral da União, né, que são entes, né, que representam o Estado como um todo, né, e que precisam, né, da exigência desses prazos maiores, assim podemos dizer, né? Os atos, então, praticados antes do início, né, ele é tempestivo e começa a contar no momento em que tu se antecipou o prazo, tem que cuidar isso, tá? Ah, o cliente recebeu uma citação e foi lá e quis saber o que era o processo, deram ele por intimado, né, do ato e começou a correr o prazo. Então, tem que cuidar com essa antecipação dos prazos. Quando havia o litisconsórcio, né, que é, então, ou mais de 2 réus como requeridos, ou duas partes como autores, o que acontece, né? Principalmente referente a essa duplicidade ou até essa pluralidade de pessoas envolvidas no processo. Dependendo da situação, o prazo pode ser, então, dobrado, mas isso só acontece quando houver procuradores diferentes um do outro, tá? Vamos dizer que a ação tem 2 réus e com procuradores diferentes, e aí o prazo vai ser em dobro. Caso contrário, não, certo? Havendo só um procurador, então vai contar o prazo legal, certo? Só haverá prazo em dobro nos processos físicos, em processos eletrônicos não há o prazo em dobro, certo? Até porque tu tem acesso direto no processo, então é dispensável. E não vai haver o prazo em dobro no caso do réu revel, certo? Vamos dizer que tem 2 réus. Um foi revel. Esse prazo não vai ser dobro, tá? Vai ser o prazo aquele de 15 dias estipulados em lei, certo? O calendário processual, então, a partir do artigo 191, o juiz e as partes fixarão o calendário para a prática dos processos, né? Esse calendário vincula, então, as partes e o juiz, certo? Pode ser dispensado, né, a intimação das partes para o ato processual, certo? Até mesmo para a realização das audiências. Então, são ambas as partes envolvidas com o juiz que estipulam, né, os prazos e calendários do processo, certo? Sempre reiterando, né, que tem que cuidar a questão do feriado, tem que cuidar a questão da renúncia dos prazos, temos que cuidar também essa questão dos autos encargos por parte do procurador, se é uma carga rápida, se é uma carga por determinação legal, certo? Tem às vezes procurador que fica com os autos, né? Ah, doutor, é carga rápida, tem de 2 a 6 horas para então fazer essa carga rápida. Só devolvem depois de 1 mês, né? Então tem que fazer cobrança dos autos, então tem que cuidar, né? Essa questão relacionada à carga, né? Principalmente a carga rápida, tá? O ponto seguinte, gente, referente, então, dando sequência, né? A questão da advocacia, em especial dos honorários, né? Então, aqui é interessante, né, delimitar alguns pontos, eu não vou me ater a isso especificamente, mas eu vou destacar alguns pontos que é importante a partir do artigo 85, né? Então, a obrigação de pagar honorários
o advogado é sempre do vencedor, né? A gente não pode confundir os honorários sucumbenciais com os honorários contratuais, né? Os honorários contratuais é aquele que você estabelece com o seu cliente, né? Por estar realizando o trabalho referente, né, ao ajuizamento da ação. E aí tu pode ou estipular uma porcentagem, ou tu pode requerer um valor inicial e depois, né, no final ganhar uma porcentagem. E os outros honorários são aqueles dos sucumbenciais, né? O de sucumbência é quando a parte é vencida na demanda, que você tem a obrigação, então, de pagar os honorários por parte daquele que foi vencido. Normalmente as pessoas confundem muito essa questão dos honorários sucumbenciais, né? E chegam para ti e dizem assim, não, mas não é a outra parte que tem que pagar os honorários? Não, né, gente? Né? Eles só vão pagar os honorários sucumbenciais se eles forem vencidos, caso contrário, não tem obrigação. E nós não podemos deixar de observar que em todo o trabalho relacionado, né, ao patrocínio de uma causa, você tem que fazer o contrato de honorários, estipulando, né, a porcentagem que você vai ganhar por realizar tal ação, tal ato, né, até porque isso é um meio de sustento, né, é considerado verba alimentar, então tu tem que ter estipulado quanto que tu vai ganhar relacionado a essa causa, né? Sempre entre 20% e 30%, certo? Esse é o parâmetro que a OAB usa, né, para fazer, então, a cobrança dos honorários contratuais. Relacionados aos honorários sucumbenciais, aí o valor estipulado cabe ao juiz, né? Sempre há por parte da OAB, gente, uma campanha de valorização do ônus sucumbenciais, né, dos honorários sucumbenciais, porque o entendimento de alguns juízes é que cada vez mais o advogado ganha o contratual e não tem necessidade de ganhar o sucumbencial. Então, assim, às vezes é irrisório o valor que ele estipula a título de honorários sucumbenciais, né? Eu já tive uma causa, por exemplo, que o juiz fixou honorários sucumbenciais em 1%, né? Eu ganhei R$35 de honorários sucumbenciais, certo? Então, assim, há sempre por parte de uma valorização por parte da OAB, né, referente a esses honorários, tá? Tá ali estipulado, né, no CPC que os honorários serão fixados entre mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação, certo? Mas nem sempre os juízes atendem a essa previsão, né? Vai ser considerado, né, para fixar esses honorários, o grau de zelo, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado, certo? O proveito econômico, certo? Sempre, então, vai haver esses requisitos a serem avaliados. No mesmo artigo 85, há a previsão legal referente ao pagamento de honorários quando a fazenda pública for parte, tá? Esse é um ponto bem polêmico, gente, certo? Inclusive tem uma ação direta de inconstitucionalidade referente a isso, porque é um ponto que traz um debate bem acirrado entre os defensores, né, os procuradores públicos e aqueles que são vencidos, né? Por que vem à tona essa polêmica? A gente não pode esquecer que os procuradores, eles chegam ao cargo através de um concurso público, então eles são remunerados, muito bem remunerados para fazer a defesa por parte da Fazenda Pública. No entanto, há um movimento referente a essa demanda que, como eles fazem o trabalho de um advogado, eles também teriam direito de receber a verba sucumbencial, né? O contratual seria aquele estabelecido referente
a ele ser aprovado num concurso público, né? Mas o sucumbencial também faz parte pelo princípio da isonomia profissional, né? Eles também deveriam receber honorários sucumbenciais. Isso é uma grande polêmica, gente. Por quê? Porque parte dos operadores dizem que essa verba deveria ir para o profissional, parte diz que essa verba deveria ir para o fundo, né, estatal, parte da doutrina diz que, na verdade, eles não deveriam ganhar essa verba sucumbencial, uma vez que eles já são muito bem remunerados, né, pelo Estado. Então, é uma polêmica muito grande, tá? De antemão, vou falando assim que também é um outro tema que poderia ser debatido dentro de um TCC, pode ser levantado por uma pesquisa, porque é um tema bem polêmico. Nós temos aqui pelo menos 3 vertentes, né, relacionados a esse assunto. É justo ou não um procurador do Estado, um procurador da União receber verba sucumbencial, né? Essa é a principal questão. E se é, né, legal ele receber, para quem que vai essa verba sucumbencial? Volta para o Estado, vai para o profissional, vai para o fundo, né, de manutenção desses órgãos, né? Então é um tema bem polêmico, tá? Não preciso falar para vocês, né, que cada vez mais se tem um zelo sobre a fixação desses honorários sucumbenciais, né? Uma campanha bem pontual por parte da OAB, né? Inclusive, várias situações, né, os advogados vêm recorrendo para o tribunal para que haja, né, um aumento dessas verbas relacionadas ao trabalho, né, que ele realiza. Então é um ponto bem polêmico que vale a pena ser estudado, né, em sua profundidade, né, e reiterando, sempre que envolve, né, a questão da verba sucumbencial, é um tema bem polêmico e às vezes os estudantes deixam de lado, né, sendo que tem temas muito interessantes para ser discutidos referente a essa sucumbência, certo? O outro ponto, a partir do artigo 105, é referente à questão, né, da procuração, né? A procuração, ela tem que ser geral para o foro outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, que habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se fundação, receber da quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que deverá ser poder específico, certo? Aí, nesse caso, tem que ser específica na procuração quais os poderes que o advogado vai poder exercer, né, dentre esses listados, especificamente para a parte, certo? A procuração, ela pode ser assinada digitalmente, tá? Sempre tem que ter o nome do advogado, né, e o número da inscrição da OAB. Se for uma sociedade de advogados, né, também tem que conter o registro, certo? Tem que ter uma previsão legal relacionada à renúncia e à revogação dessa procuração, certo? O que é um e o que é outro? A renúncia por parte do advogado, quando o advogado não quer mais assistir a parte, por N motivos que pode acontecer, certo? E a revogação é quando acontece por parte do autor ou do réu, certo? Então, o autor ou o réu revogam o mandato de procuração, certo? O mandato de procuração.
E aí a parte tem que providenciar a constituição de um novo procurador no prazo de 15 dias, tanto de renúncia quanto procuração. Não havendo a regularização desse ato, o juiz assina prazo novamente para que haja regularização, e não havendo regularização, o juiz pode nomear um curador dativo para o processo, certo? Para então representar essa parte. É interessante notar também, voltando ao assunto dos honorários, gente, referente à questão quando há renúncia e quando há revogação, né? Como fica a questão dos honorários contratuais e até sucumbenciais, dependendo do valor da ação, né? É interessante deixar estipulado, né? Porque querendo ou não você trabalhou. E o que pode acontecer então, né? Depois de revogada a procuração ou que houve a renúncia por parte do procurador, é fazer esse comunicado para o juiz e pedir reserva de honorários, certo? Faz o pedido de reserva, né, para que o juiz então faça, né, a reserva desses honorários, principalmente sucumbenciais, até aos atos que você trabalhou no processo, certo? Vou finalizar esse segundo bloco e logo nós vamos então para o terceiro para a gente poder finalizar a aula, certo? Até mais!